Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vou falar algumas características de autismo que eu tenho. Porque, gente, o autismo, ele é um espectro. Ele é como se fosse um guarda-chuva, tá? Às vezes, um autista pode ter várias características, mas não todas. E diferenciando de outro autista, tá? Claro que a base tem que ser a mesma, a dificuldade de comunicação e socialização, tá? Isso todos os autistas têm. Mas as características, gente, desculpa, tá, gente? Que são às vezes mais de 10 características. Às vezes uma eu tenho, o outro autista não tem, e vice-versa, tá? Então, por isso que é um espectro, tá? Mas eu vou falar algumas que eu tenho. Eu vou começar logo, senão não vai dar tempo, tá? Dificuldade de socialização. Eu tenho dificuldade de socialização. Tanto que quando eu era criança, na escola, nos meus recreios, eu ficava sozinha, tá? Porque eu tinha muita dificuldade de fazer amizades, de conversar, tá? Então eu acabava ficando, né, sozinha nos recreios. Depois, na adolescência, eu comecei a fazer terapia, daí eu melhorei bastante. Que nem eu sempre falo, nunca vai deixar de ser autista, mas tem como melhorar, né? Segunda característica, dificuldade de comunicação. Primeiro eu tive o atraso na fala, eu falava tudo errado quando era criança, daí minha mãe, mesmo não tendo diagnóstico, levou eu na infância 3 anos em fonoaudióloga, graças a Deus, por isso que hoje eu falo corretamente, né? Que nem, por exemplo, pré, eu falava pé, vera, eu falava fera, trocava as letras, tudo, tá? Mas tem outro também tipo de dificuldade de comunicação. Às vezes eu interpretar errado o que as pessoas falam, eu querer dizer uma coisa e me expressar de forma errada. Isso também é dificuldade de comunicação e eu tenho bastante, tá? 3, ser literal. Ser literal, pra quem não sabe, é levar tudo ao pé da letra, tá, gente? Então, quando eu era criança, eu era aquela criança que tudo que me falava eu acreditava. Com o tempo, a gente vai aprendendo, né? A ser mais esperto, a, né, ver que muitas coisas não são verdade e tal. Então, nisso a gente vai, né, aprendendo a não ser tão literal. Mas eu ainda sou em certas coisas, tá? Tanto que às vezes as pessoas me falam alguma coisa e eu me magoo ou eu fico irritada, porque às vezes a pessoa quer dizer uma coisa e eu entendo outra. Eu tenho dificuldade, tá? Na interpretação, por ser literal. 4, quebra de rotina. Toda quebra de rotina gera uma ansiedade enorme, gente. Que pode até me dar crise de ansiedade, crise de pânico, tá? Às vezes eu ir num médico diferente, que eu nunca fui, ir no aniversário, e uma coisa que quebra minha rotina. Isso já me dá uma ansiedade assim que às vezes nem tem sentido, mas me dá uma ansiedade absurda, absurda, tá? E eu gosto de rotina, sabe? De manter a rotina, fazer as coisas no mesmo horário, almoçar, jantar no mesmo horário, fazer o reforço escolar do Gabriel no mesmo horário. Eu gosto de fazer as coisas tudo assim, manter a rotina, tá? Quinta, hipersensibilidade ao toque, tá? Pra mim, dar beijo na bochecha, quando eu vou no aniversário, vou num lugar de pessoas que eu não tô acostumada, pra mim é um sacrifício, tá? Eu às vezes dou porque, né, como eu fui acostumada a fazer isso, como eu tive meu diagnóstico só depois de adulta, então eu acabei, né, e isso às vezes é feito como, né, acabei me acostumando, né, mas é bem difícil pra mim, tá? Essa sensibilidade ao toque, tá? O abraço, já me falaram que eu não tô aquele abraço de encostar peito com peito, eu dou um abraço um pouquinho mais distante, tá? Mas isso não quer dizer que eu não gosto de carinho, que eu não faça carinho no meu filho, no meu marido, que eu não gosto de receber carinho. É diferente, tá, gente? Hipersensibilidade auditiva. O barulho me irrita muito. Quando a vizinha lá do lado grita com o filho dela, eu já me fico braba. Quando tem muito barulho na minha casa, alto, já me irrita. Eu tô num lugar muito barulhento, aquilo me dá um estresse, uma irritação muito forte, como se machucasse meus ouvidos. Muito barulho me angustia muito. Hipersensibilidade auditiva. Sétimo, ser sem filtro. Isso já gerou muita confusão. Tem pessoas que já me rotularam como grossa. Eu já magoei algumas pessoas e tal. Ou algumas pessoas se afastaram de mim por causa disso. Porque realmente eu falo e depois eu penso, nossa, não precisava ter falado aquilo.
ou não foi isso que eu quis dizer. É ser sem filtro, é como não tivesse aquele filtro que as pessoas que não têm autismo têm, sabe? De primeiro pensar e depois falar. Eu não, vai. Oitava, oscilação de humor. Até um tempo atrás eu achava que eu era bipolar, mas não. Depois eu descobri que isso é do autismo mesmo, é uma característica de autismo. Às vezes às 10 da manhã eu posso estar rindo e à 1 da tarde posso estar chorando no mesmo dia, tá? Uma oscilação muito brusca de humor. Muitas vezes sem ter acontecido nada grave, nada muito diferente. Simplesmente o meu cérebro, ele oscila muito entre alegria, tristeza, a irritação, a calma. Ele oscila muito, 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 e às vezes nem aconteceu nada de que justifique isso. Uma oscilação muito forte de humor. Nona, né? Ou 9, crises. Eu tenho crises. Crises que eu choro muito, crises que eu me explodo, crises que eu tenho que ficar sozinha no quarto, que eu me desligo de tudo, crises que eu fico muito irritada, né? E braba. Eu tenho crises, sim. Infelizmente eu tenho, faz parte do autismo. 10º, bateria social. Eu tenho uma bateria social que às vezes acaba. Então tem dias que eu não consigo conversar com ninguém, tem dias que eu não consigo responder as mensagens do WhatsApp. As pessoas acham que eu sou que eu não gosto delas às vezes, ou acham que eu, sei lá, não me esforço e tal. Mas tem dias que eu não consigo, sabe, responder as mensagens do WhatsApp, um bom dia do WhatsApp, ou mandar um bom dia no WhatsApp, ou que eu não quero conversar com ninguém, ou que as vozes me irritam, como se a bateria social tivesse acabado. Ou quando eu vou num lugar que eu converso muito, ou que eu socializei muito, assim, que tive que fazer um esforço enorme para socializar, que é uma dificuldade que eu tenho, eu chego em casa sobrecarregada, cansada. E aquilo faz, é como se eu tivesse trabalhado o dia inteiro e muito. Faz com que eu tenha que me isolar, que eu tenha que descansar, que eu tenha. Me dá um cansaço, eu me sobrecarrego muito, 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 porque é como se eu tivesse usado toda a minha bateria social. Gente, eu coloquei essas, tá? Características, mas tem mais, tá? Mas eu coloquei essas, tá? E que nem eu falei, tá? Às vezes um autista vai ter 5 características dessas que eu falei e outras 5 que eu falei não vai ter. Por isso que o autista pode sim ser muito diferente do outro. Por isso que foi dado o nome de espectro autista. Claro que nem eu falei, eu não quero ser repetitiva, tá? Ser repetitiva também é uma característica de autismo. Agora eu me lembrei, e eu sou muito repetitiva. Olhar coisas repetidas, escuta a mesma música 10 vezes, olha o mesmo programa 10 vezes. Isso também é uma característica de autismo que eu tenho, tá? E para ver, gente, como é que não vai interferir no comportamento, como é que não vai interferir no dia a dia, como é que não vai interferir em um monte de coisas. Porque muitas e muitas características. E tem mais, tá? Eu não vou falar agora, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. E tem mais características, né? Então, é complicado, sim. É complexo, sim. É difícil, sim. Tá bom? Tem o hiperfoco, que eu esqueci de colocar. A gente tem hiperfoco, que são assuntos que viram obsessão pra gente. Que a gente quer só falar sobre aquele assunto, só conversar sobre aquele assunto, só estudar, só ler sobre aquele assunto. E quando pessoas falam sobre outros assuntos, a gente fica desanimado, a gente se desliga, a gente tem dificuldade de se concentrar. Isso dificulta fazer amizades, isso dificulta se comunicar. Porque para ter amizades, você tem que, né, conversar não só o que tu gosta, né? Isso também são características que eu tenho, que agora eu lembrei, tá bom? Curte agora, por favor, não deixa de curtir para eu poder continuar com os vídeos. Curte agora, comente, nem que seja um bom dia, boa tarde, boa noite. E compartilhe, que compartilhar vai ajudar meus vídeos também a outras pessoas conseguirem